Olá pessoal, meu nome é Luiz Antônio Gouveia, sou economista e desenvolvo pesquisas sobre a economia da cultura há mais de 10 anos. Nos últimos 5 anos tenho realizado um trabalho focado no desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais para o campo da cultura, especialmente voltado para a tomada de decisão por parte dos gestores e gestoras públicos de cultura. Um dos principais insumos para o gestor e gestora de políticas públicas certamente é a informação. É fundamental que o gestor de políticas públicas tenha ao seu alcance informações, dados e estatísticas para a tomada de decisão. Essas informações serão utilizadas de um lado no desenho das políticas públicas, na implementação destas políticas e principalmente no monitoramento e avaliação dos seus resultados. Para tanto, o gestor necessitará de bons indicadores a partir dos quais ele tomará decisões importantes sobre o resultado e a efetividade das políticas implementadas. Uma ferramenta fundamental para qualquer gestor é um bom sistema de informações a partir do qual ele extrairá os dados, estatísticas e indicadores necessários para a tomada de decisão. E por falar em indicador, quais são as propriedades fundamentais de um bom indicador? Nós podemos listar mais de uma dezena de características para um bom indicador, mas eu vou aqui comentar apenas 3 características que jamais devem faltar na construção de um bom indicador. A primeira característica é a validade do indicador. A propriedade de validade do indicador expressa a sua persistência ao longo do tempo diante das mudanças de contexto, de cenário ou da realidade que ele deseja medir. Uma segunda característica fundamental de um bom indicador é a sua confiabilidade, ou seja, este indicador está medindo exatamente a realidade que eu desejo medir. Sua fórmula de cálculo consegue captar a informação necessária para a tomada de decisão. Por fim, uma terceira característica fundamental de um bom indicador é a sua auditabilidade, ou seja, a fonte de informação que vai alimentar o indicador é confiável? O registro histórico desse indicador permite a terceiros auditá-lo, checar se as informações estão corretas, checar se seus cálculos estão exatos? Portanto, um bom indicador deve apresentar 3 características fundamentais: validade, confiabilidade e auditabilidade. O gestor e a gestora pública de cultura têm hoje à sua disposição inúmeras fontes de informação, dados, estatísticas para usar como insumo fundamental no desenho, implementação, monitoramento e avaliação de políticas culturais. A grande questão que se coloca hoje é o quanto essas fontes de informações são confiáveis. Ou seja, neste mar de informações existem muitos dados, estatísticas, indicadores que são produzidos, elaborados de maneira equivocada, sem rigor metodológico e, portanto, não se prestam como insumo para a tomada de decisão. Eu vou apresentar aqui 4 fontes de informações oficiais sobre o campo cultural brasileiro, de onde o gestor de cultura poderá extrair dados, estatísticas e indicadores para a tomada de decisão. A primeira dessas fontes de indicadores é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE produz estudos e pesquisas voltados diretamente para a cultura brasileira. Dentre as pesquisas realizadas pelo IBGE, eu gostaria de destacar o estudo chamado Sistema de Informações de Indicadores Culturais. O Sistema de Informações de Indicadores Culturais do IBGE apresenta uma série histórica dos principais agregados macroeconômicos da cultura brasileira, ou seja, o emprego gerado pelos empreendimentos culturais, a renda média auferida pelos trabalhadores da cultura e o valor adicionado pelos empreendimentos culturais ao PIB do país. Outras pesquisas realizadas pelo IBGE também apresentam dados sobre o campo cultural brasileiro, especialmente a pesquisa de orçamento familiar, de onde se pode extrair o nível de consumo de bens e serviços culturais pelo brasileiro, e a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, onde o gestor cultural pode levantar informações sobre a distribuição da população brasileira em ocupações relativas ao trabalho cultural. Se o gestor procura dados, estatísticas e indicadores sobre os setores específicos da cultura brasileira, ele pode acessar a rede de observatórios estaduais de economia criativa. Os observatórios estaduais de economia criativa produzem estudos e pesquisas específicos sobre a realidade da região em que estão inseridos. Existem atualmente 5 observatórios de economia criativa espalhados pelo Brasil. O primeiro se encontra em Goiânia, o segundo se encontra em Porto Alegre, o terceiro está localizado no Rio de Janeiro, o quarto observatório está localizado em Salvador e o quinto observatório está localizado em Manaus. Existem 2 estudos importantíssimos sobre a institucionalidade da cultura na administração pública no Brasil. Esses estudos são
a MONIC, Sistema de Informações Municipais de Cultura, e a STADIC, Sistema de Informações Estaduais de Cultura. Ambos os estudos são produzidos também pelo IBGE. Nesses estudos, o gestor cultural vai encontrar informações oficiais sobre o volume de orçamento que municípios e estados destinam à cultura, a diversidade e a quantidade de equipamentos públicos culturais no município e no estado, se a prefeitura ou o governo do estado tem órgãos ou unidades voltados especificamente para a gestão da cultura, além de diversas outras informações e estatísticas sobre a institucionalidade da cultura na administração pública municipal e estadual. Por fim, eu gostaria de apresentar a vocês uma plataforma riquíssima de informações georreferenciadas, dados estatísticos e indicadores sobre a cultura no Brasil. O SimCultura é o Sistema de Informações e Monitoramento da Cultura. Trata-se de uma plataforma na internet que foi desenvolvida pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania. No SimCultura você vai encontrar dados e estatísticas oficiais dos principais programas, políticas e projetos da Secretaria Especial da Cultura, como a Lei Rouanet, Vale Cultura, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Sistema Nacional de Museus, Comunidades Quilombolas, Comércio Exterior de Bens e Serviços Culturais e diversas outras informações de interesse do gestor cultural. O SimCultura tem duas portas de entrada. Na porta dos painéis da cultura, você acessará dados, estatísticas e indicadores sobre o comércio exterior de bens e serviços culturais, sobre estatísticas sobre a Lei Rouanet, indicadores sobre o Vale Cultura, estatísticas sobre as comunidades quilombolas no país e informações sobre os CEUs, Centros de Artes e Esportes Unificados. A segunda porta de entrada da plataforma do SimCultura são os mapas culturais. Os mapas culturais são um sistema de informações georreferenciadas onde qualquer agente cultural pode se cadastrar e descrever que atividades desenvolve no campo da cultura. Além disso, os mapas culturais permitem que qualquer gestor público de cultura, seja no âmbito estadual, no âmbito municipal ou no âmbito federal, cadastre sua instituição e, mais que isso, cadastre seus equipamentos culturais, calendários de eventos, editais de cultura e façam a gestão das atividades culturais do seu município ou estado. O mais bacana é que o SimCultura é uma plataforma web construída a partir de sistemas de softwares livres e bases de dados disponíveis, públicas e abertas, passíveis de serem utilizadas, reformatadas e reutilizadas da maneira que o gestor desejar. Se assim desejar, o gestor municipal ou estadual de cultura pode desenvolver o seu próprio sistema de informações gerenciais para tomar a decisão. Para tanto, eu vou listar aqui um conjunto de sistemas, softwares livres e bases de dados sobre os quais você pode desenvolver o seu próprio sistema de informações gerenciais a um custo muito baixo. Vou utilizar como referência os softwares livres que nós adotamos no desenvolvimento da plataforma do SimCultura. Como já ressaltei, são todos softwares livres sobre os quais você não tem nenhum custo de aquisição. Para gerenciar as bases de dados utilizadas na elaboração de indicadores e estatísticas, nós adotamos o PostgreSQL. A interface visual de gráficos, tabelas e outros elementos do SimCultura foi desenvolvido a partir de um sistema de Business Intelligence chamado Metabase. Para gerenciarmos os dados e metadados das bases de dados empregadas no SimCultura, nós utilizamos o repositório chamado Secan. E para fazermos a gestão de conteúdo da plataforma, nós utilizamos o WordPress. Bom, gente, estes são os elementos mínimos para o desenvolvimento de um bom sistema de informações e indicadores culturais. O mais importante é que nós utilizemos fontes de dados confiáveis, a partir dos quais possamos produzir estatísticas e indicadores relevantes para a tomada de decisão. Foi um prazer dividir essa experiência e esse conhecimento com vocês. Até uma próxima oportunidade.